Legendado por Jen Coyle. Se você já se sentiu sozinho em sua jornada espiritual, ouça isto. Pode ser que você não seja o único. Na verdade, neste exato momento, há milhares de pessoas passando exatamente pelo mesmo que você. Um despertar. Um que não muda apenas o que você vê, mas como você sente tudo. E sim, parece bonito. Mas também vem com algo que ninguém te avisa, uma sensação de solidão que te desestabiliza. Agora vem a parte importante. Essa solidão não significa que você esteja fazendo algo errado. Não é uma falha. É um sinal. Um sinal de que você está começando a perceber camadas mais profundas da realidade. De que sua consciência está se expandindo além do típico, do automático, do que todo mundo dá como certo. Imagine isso. A consciência é como um oceano imenso e você é uma onda única, singular, irrepetível. Todas as ondas são água, mas nem todas quebram ao mesmo tempo. Cada uma tem seu ritmo. E quando você começa a despertar, algo muda. Sua percepção se abre. Você começa a notar coisas que antes nem sequer percebia. Detalhes, sensações, padrões, conexões. Parece que aumentaram a resolução da sua realidade. E claro, isso te conecta com algo maior, mais profundo. Algo que já não se contenta com conversas vazias, nem experiências superficiais. E é aqui que entra aquela sensação desconfortável. Você começa a notar uma distância com pessoas que antes se encaixavam perfeitamente no seu mundo. Não porque elas sejam inferiores. Não porque você seja superior. Simplesmente estão em outra fase. Mas olha, mesmo que você não veja, mesmo que não sinta o tempo todo, há algo mais. Existe uma espécie de rede invisível que conecta todos. Um tecido de consciência compartilhada que está lá. Mesmo quando parece que você está completamente sozinho. E esses momentos de solidão não são um castigo. Espaços onde você pode aprimorar sua conexão com essa rede. Onde você começa a se entender melhor, onde pouco a pouco você se encaixa consigo mesmo e com algo muito maior. Porque o despertar não é igual para ninguém, não existe manual, não existem passos exatos, não existe um faça isso e pronto. Cada pessoa vive isso à sua maneira, filtrado por sua história, suas crenças, sua sensibilidade. E nesse processo, algo curioso acontece. É como se, de repente, você percebesse que passou a vida inteira vendo o mundo através de um filtro. E agora esse filtro está se quebrando. As cores parecem mais vivas, as experiências mais intensas, as conexões mais reais. Mas também mais exigentes, porque o que te satisfazia antes já não basta, e isso, inevitavelmente, cria distância com quem ainda não chegou nesse ponto. A famosa solidão espiritual aparece justamente aí. Não porque você esteja isolado, mas porque está mudando de frequência. Literalmente. É como um rádio. Existem milhares de emissoras tocando ao mesmo tempo, mas você só pode ouvir uma de cada vez. E agora mesmo você está girando o dial. Está sintonizando algo diferente. Por isso, conversas que antes pareciam interessantes para você, agora te entediam. Lugares que antes você adorava, agora te esgotam. E não, você não ficou estranho de repente. Bom, um pouco sim, mas no bom sentido. Você simplesmente está mudando. Seus interesses mudam, seus valores se reajustam. Suas prioridades se reorganizam sem pedir permissão. E claro, isso impacta tudo. Relações, decisões, até mesmo a forma como você vê a sua própria vida. Porque a realidade não é algo fixo, é uma trama complexa, cheia de significados, camadas e perspectivas. E cada pessoa está aprendendo a enxergar uma parte diferente dessa trama. Alguns se conectam mais com o emocional, outros com o espiritual. E todos são necessários. Não há maneira certa de perceber a realidade. Cada um está afinando uma parte diferente do todo. É assim que a consciência evolui, não em bloco, mas através de milhões de perspectivas. Agora, o despertar não é uma linha reta. Esqueça isso.
Tem picos onde tudo se encaixa e outros onde parece que nada acontece. Dias de clareza brutal e fases em que você se pergunta se regrediu. E sim, isso faz parte do jogo. Por isso esse caminho te obriga a desenvolver algo que poucos têm. Paciência de verdade e compaixão, começando por você mesmo. Porque essa solidão que aparece no processo não é um castigo, é um espaço. Um espaço limpo, sem ruído, onde finalmente você pode se ouvir sem interferências. E aqui está, aqui é onde tudo muda, porque quando você fica sozinho de verdade, começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Não porque não estivessem lá, mas porque você estava ocupado demais. A solidão bem utilizada se torna um mestre silencioso. Não grita, não força, mas te leva direto para as profundezas. É aí que você começa a distinguir algo fundamental. Sua voz real, de tudo o que colocaram na sua cabeça, condicionamentos, crenças, expectativas. Tudo isso começa a se separar, como se o silêncio funcionasse como um filtro. O essencial permanece. E o resto? Cai por si só. Mas isso não acontece em 5 minutos. Requer tempo, espaço e sim desconforto. E é exatamente isso que a solidão te dá, mesmo que no começo não pareça. Nesses momentos de introspecção, sua sensibilidade se aguça. Você começa a perceber nuances, energias, dinâmicas que antes nem notava, padrões, sincronicidades, conexões, coisas que sempre estiveram ali, mas que o ruído constante abafava. E aqui vem o paradoxo. Quanto mais você se isola do ruído externo, mais conectado se sente com tudo. Como se ao baixar o volume do mundo, finalmente você pudesse ouvir algo muito maior. Você começa a perceber que não está fora, está dentro de uma espécie de rede, uma dança constante de energia e consciência da qual você também faz parte. Você já não se sente separado, você se sente parte. E nesse processo, você aprende algo fundamental: estar bem consigo mesmo. Não a partir da necessidade de preencher vazios, mas a partir da sensação de estar completo. A solidão deixa de ser um refúgio desconfortável e se transforma em uma base sólida, a partir da qual você se relaciona melhor com tudo. Porque você já não busca a partir da carência, você escolhe a partir da plenitude. E quando você começa a ver dessa forma, cada momento de aparente isolamento se transforma em uma oportunidade para aprofundar, para entender, para crescer. Seja meditando, escrevendo, pensando ou simplesmente estando presente sem fazer nada, Sem fazer nada, que parece fácil, até você tentar. A solidão também te ensina paciência. Ela te tira do modo tudo agora e te mostra que cada coisa tem seu ritmo, que existem ciclos de conexão e de recolhimento, e ambos são necessários. Isso te torna mais forte emocionalmente, mais estável, mais consciente. E pouco a pouco, você entende algo que muda as regras do jogo. Não se trata de quantas pessoas você tem ao seu redor, mas de como você vive cada momento. A profundidade substitui a quantidade. E então, essa mestra silenciosa te revela uma verdade incômoda, mas libertadora. Você nunca esteve realmente sozinho. Você sempre esteve conectado a algo muito maior. Chame do que quiser. Consciência, universo, energia, tanto faz. A questão é que você faz parte disso. E claro, quando você começa a trilhar esse caminho, seus relacionamentos mudam. Não porque os outros tenham mudado, mas porque você já não vê do mesmo modo. Conversas que antes te prendiam, agora parecem vazias. E momentos simples, de repente, têm uma profundidade brutal. É como se você começasse a ver além do óbvio, além das máscaras sociais. Você começa a perceber o que está por baixo. Intenções, emoções, energias. E sim, isso no começo afasta, até mesmo de pessoas que foram importantes por anos. Nesse processo, alguns relacionamentos simplesmente se apagam e outras se transformam. E não, você não precisa se apegar ao que já não se encaixa. Mas também não é necessário cortar tudo de uma vez, como se você estivesse fazendo uma limpeza espiritual extrema. A chave é mais simples. Deixe que cada vínculo encontre seu lugar, sem forçar,
sem dramatizar, sem tentar controlar o resultado. Porque quando sua vibração muda, algo inevitável acontece. Você começa a atrair pessoas que estão na mesma sintonia. E essas conexões parecem diferentes desde o primeiro segundo. Existe uma espécie de reconhecimento imediato, como se não fosse preciso explicar muito, como se finalmente alguém falasse a mesma língua. Nada de justificar o que você pensa, nada de filtrar o que você sente, só flui. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Você começa a entender que os relacionamentos não são estáticos. Não são para sempre por padrão. São dinâmicos, mudam, evoluem. Algumas pessoas te acompanham por todo o caminho. Outras aparecem apenas tempo suficiente para te ensinar algo e vão embora. E mesmo que pareça desconfortável, todas cumprem uma função. É aqui que você rompe com o apego típico, dependência, necessidade constante. Você começa a construir relacionamentos a partir de outro lugar. A partir do respeito real pelo processo do outro. Cada pessoa no seu ritmo. Cada um no seu nível de consciência. Sem tentar salvar ninguém. Sem arrastar ninguém. Isso liberta muito. Porque isso te permite ter vínculos mais saudáveis, mais equilibrados, mais autênticos, onde não se trata de quanto tempo você passa com alguém, mas sim de como você está quando está ali, presente, real, sem máscaras. E sim, com o tempo vão chegar pessoas que combinam com você. Pessoas que reduzam essa sensação de solidão. Mas aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. Não será quando você quiser. Vai ser quando tiver que ser. O timing do universo não negocia e você pode se desesperar o quanto quiser. Mas isso não vai acelerar as coisas. Então você tem duas opções. Resistir ou aprender a confiar, relaxar um pouco, abrir mão do controle, entender que nem tudo depende de você. Porque enquanto você está olhando para o relógio, há coisas acontecendo que você não vê. E no meio de tudo isso, existe uma ideia que muda completamente a perspectiva. Existe uma rede invisível que conecta tudo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação não fica só em você. Ela se expande, impacta, se propaga como ondas na água. O que você é por dentro afeta muito mais do que você imagina. E quando você começa a despertar, começa a perceber isso. Você percebe que seu estado interno não só influencia sua vida, mas também o ambiente, as pessoas, o campo coletivo. E aí surge algo desconfortável, mas poderoso. Responsabilidade. O seu processo já não é só o seu processo. A sua evolução soma ou subtrai do conjunto. Por isso, essa solidão muda de significado. Já não é isolamento, é ajuste. É como se estivessem recalibrando você, afinando sua frequência para que possa perceber coisas mais sutis, mais profundas. Como se você fosse um nó dentro de uma rede enorme, passando por uma atualização. E claro, nem todo mundo está na mesma versão. Cada pessoa está sintonizando o que lhe corresponde em seu momento. Nem todos estão prontos para ver o que você vê e está tudo bem. Na verdade, isso é necessário. Como em uma orquestra, nem todos entram ao mesmo tempo. Cada instrumento tem o seu momento. Forçar alguém a despertar. É como obrigar um violinista a tocar quando ainda não é a vez dele. Só gera barulho. Por isso, seu trabalho não é convencer ninguém, nem explicar tudo, nem arrastar o outro. Seu trabalho é manter sua frequência, cuidar do seu processo e permitir que sua presença influencie de maneira natural, sem esforço, sem imposição. É porque no final, o caminho espiritual, com toda a sua solidão, suas mudanças e suas reviravoltas estranhas, precisa de algo mais do que intenção. Precisa de ferramentas e, acima de tudo, de compreensão para que você não se perca no processo. A chave está em algo muito simples, mas nada fácil. Criar uma prática pessoal que te sustente enquanto você passa por tudo isso. Porque se você está navegando em águas profundas e não tem um ponto de equilíbrio, você se perde. Agora, esses momentos de solidão podem jogar totalmente a seu favor se você souber usá-los. O silêncio, por exemplo, deixa de ser incômodo e se torna uma ferramenta.
E é aqui que entra a meditação, mas não como te venderam. No entanto, se você chegou até aqui, não é por acaso. A maioria já teria ido embora há minutos, porque isso os incomoda. Você não, você ficou. Isso diz muito mais sobre você do que você imagina. Faça algo, escreva nos comentários. Continua aqui, mesmo que incomode. Quero ver quantos realmente estão prontos e quantos só assistem esse tipo de conteúdo para se sentirem espirituais por um tempo e só. Não é sentar com cara de iluminação, esperando que tudo se apague. É muito mais direto aprender a se relacionar com você mesmo, a observar o que acontece dentro sem se apegar. Pensamentos, emoções, lembranças, tudo aparece, se move e vai embora como nuvens cruzando o céu. E você, em vez de persegui-las, fica apenas observando. Essa simples diferença muda tudo porque te dá estabilidade, mesmo quando, por dentro, parece que tudo está se reorganizando. Outra coisa que marca um antes e um depois é criar espaços que te tragam para a realidade. Eles não precisam ser perfeitos, nem mesmo espirituais, no sentido clichê. Pode ser um canto tranquilo em casa. Um momento do dia reservado só para você. Um breve ritual para te reconectar ao seu centro. Não importa a forma, o importante é que funcione, que você tenha um lugar, físico ou mental, onde possa voltar para si mesmo. E aqui vem algo curioso. Mesmo em fases de solidão, você precisa de conexão, mas não de qualquer conexão. Não se trata de se cercar de pessoas só por cercar, mas sim de encontrar, mesmo que de vez em quando, pessoas que estejam em uma frequência parecida. Não precisa ser muita gente, nem que estejam sempre presentes. Às vezes basta uma conversa pontual com alguém que entende sem que você precise explicar muito. Isso valida o seu processo. Isso te coloca com os pés no chão e te lembra de algo importante. Você não está sozinho. Você também vai ter que aprender a impor limites. Sim, mesmo que você seja espiritual, porque se abrir não significa se expor a tudo. Há momentos para se retirar e momentos para se conectar e saber distingui-los. Isso faz parte do jogo. Esse equilíbrio não é fixo. Muda, se ajusta, se afina com você, mas tem algo que simplifica tudo. Confiar de verdade na sua intuição. À medida que você avança, começa a perceber com clareza o que te acrescenta e o que te drena, quais ambientes te elevam e quais te apagam, quais pessoas te expandem e quais te contraem. Essa voz interna se torna seu melhor guia, muito mais confiável do que qualquer conselho externo, e é aqui que tudo começa a se encaixar. Porque você entende que essa solidão não é permanente, é uma fase, um tipo de casulo desconfortável. Sim, mas necessário. Lá dentro, algo está se formando, uma versão mais autêntica de você, mais clara, mais alinhada, mais real. E mesmo que às vezes não pareça, isso não é uma linha reta. Você vai subir, vai descer, vai repetir coisas. Mas de outro nível, a compreensão faz parte do processo e esses momentos de solidão não são pausas, são pontos de poder. Espaços onde sua consciência se expande, onde sua percepção se afina, onde, sem perceber, você está se tornando alguém diferente. Por isso, confiar no processo não é opcional. É necessário. Porque há coisas se movendo que você ainda não pode ver. Cada experiência, até mesmo as desconfortáveis, está cumprindo uma função, está preparando o terreno. E sim, essas conexões que você está esperando vão chegar. Mas não porque você as persiga. Elas vão aparecer quando você estiver no ponto em que realmente possam se encaixar, sem esforço, sem forçar. Concentre-se na única coisa que você pode controlar, o seu processo. Porque quando você se mantém fiel a isso, o resto se organiza sozinho. E as pessoas que chegarem não serão qualquer pessoa. Elas vão realmente se conectar com você. A partir da compreensão, a partir do respeito, a partir de algo mais profundo que o superficial. E sim, como sempre, o que é bom demora. Então, tenha paciência. Lembre-se disso. Mesmo que às vezes você se sinta assim, você não está sozinho. Você está ligado a outros que passam pelo mesmo sem vê-los. Confie na sua luz, na sua intuição,
nessa voz interior que está te guiando, porque você tem mais clareza e mais força do que imagina. E tudo isso não está te quebrando, está te revelando. Obrigado por ficar até aqui, de verdade. Nos vemos em breve. Mantenha-se desperto.